Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. A minha primeira live desta manhã, Pastor Nelson Alves de Andrade. Que Deus abençoe a todos vocês que irão me seguir aí. Compartilhem com outras pessoas. Enviem coraçõezinhos, presentes. E vamos aqui falar algo legal. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Eu quero começar esta primeira live falando sobre o anseio pela presença de Deus. Salmo 42, o nosso texto. Vou ler apenas o versículo 1, mas você pode ler o salmo todo. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O Salmo 42, tradicionalmente atribuído aos filhos de Corá, expressa a profunda sede espiritual de alguém que se sente distante da presença de Deus. É um cântico de alma abatida, triste, decepcionada, desesperada, angustiada, que busca refrigério, comparando a necessidade interior da presença divina à sede física de um animal. O salmista compara a sua alma a uma corça que suspira pelas correntes das águas. Essa metáfora mostra que assim como a corça depende da corrente da água, ou das correntes das águas para sobreviver, nós dependemos da presença de Deus para viver espiritualmente. Portanto, o Salmo, ele revela não apenas um desejo, mas uma necessidade vital, que é a presença de Deus. O tema central desta mensagem: o ser humano só encontra a verdadeira satisfação quando busca e se sacia em Deus, a fonte da vida. Vejamos a metáfora da corça, a corça e sua busca pelas águas. A corça, ela vive em ambientes áridos e montanhosos. Ela suspira pelas águas quando está exausta pelo calor, a alta temperatura, ferida ou perseguida, ou quando a sede ameaça sua vida. Como a corça sente o cheiro das águas? Há um certo ditado popular, pregado em sermões antigos, de que a corça sentiria o cheiro das águas pelos chifres. E eu já ouvi muitos pregadores falando sobre isso. Mas, do ponto de vista biológico, isso não procede. Vou esclarecer aqui. Qual é a função real dos chifres? Os chifres dos cervos, machos de várias espécies de cervídeos, como o veado e a corça, são estruturas ósseas usadas para a defesa e disputa entre os machos. Não têm função sensorial, não servem para cheirar ou ouvir. Mas como a corça percebe a água? Os cervos têm olfato extremamente desenvolvido. Eles conseguem detectar o cheiro das águas, de plantas úmidas ou correntezas pelas narinas, não pelos chifres. Além disso, possuem memória de território. Sabem onde encontrar rios, córregos e nascentes que visitam regularmente. Eles também usam a audição apurada, ouvindo o som das águas correndo. E a origem dessa ideia nos sermões? Muitos pregadores antigos usavam essa imagem sentindo água pelos chifres como ilustração simbólica, não científica. Era uma forma poética de reforçar a ideia de que a corça
tem um instinto quase sobrenatural para encontrar água. Comparando isso com a alma, que deve ter um instinto espiritual para buscar a presença de Deus. Não, a corça não sente água pelos chifres. Ela encontra água pelo olfato apurado, pela audição e pela memória do ambiente. A ideia dos chifres é apenas uma metáfora poética ou homilética, não uma realidade biológica. Assim é a alma humana sem Deus, cansada, ferida, perseguida por angústias e sedenta de sentido. Jeremias 2,13 diz: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. A corça, o cervo, é um animal que vive em regiões montanhosas e áridas, dependente de fonte de águas para sobreviver. E segundo o que a Bíblia diz, assim como a corça suspira pela corrente das águas, Salmo 42, versículo 1, ela usa a imagem natural da corça para transmitir um sentimento humano. O que significa suspirar? No hebraico original, a palavra usada transmite a ideia de ansiar profundamente, clamar desesperadamente, clamar intensamente, desejar intensamente. Não é um suspiro qualquer, mas um gemido de necessidade vital. Vejamos aí a sede da alma por Deus. A sede da alma não é por religião, nem por rituais ou bens materiais, mas por Deus vivo. O Deus vivo. O salmista sente saudade da presença de Deus, da comunhão no templo e da adoração coletiva. Quando Deus parece distante, a alma suspira e clama por Ele. João 7,37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O comportamento da corça, que vive nas regiões secas ou montanhosas, onde as fontes das águas são vitais, ela depende de rios e nascentes para sobreviver, principalmente no tempo quente, no calor. Quando está exausta ou perseguida, ela procura desesperadamente, pois aí a refresca e fortalece, alivia a sua sede. A metáfora espiritual que nós temos aqui é a sede da alma por Deus. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, nessa sede da alma, ela busca a fonte nessa sede, né, da alma, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos buscar a presença de Deus de uma forma muito especial, de uma forma tremenda, de uma busca ativa muito forte, buscando a presença do Senhor. E nós sabemos que Deus, Ele está presente e nós precisamos sentir essa presença dEle, sentir o poder dEle, sentir aquilo que Ele quer transmitir para nós, porque Deus, Ele é real e nós precisamos sentir a sua presença, buscar a sua face cada dia. E nós vemos aí essa linguagem conotativa, a corça suspirando. Nós vemos essa metáfora aí muito forte, essa linguagem, essa figura de linguagem presente
para que haja essa expressão tão forte dessa busca pela presença do Senhor, dessa busca pela presença de Deus. Nós temos que buscar a cada instante, buscar a cada momento, sentir essa necessidade de buscarmos a Deus a cada momento, de buscarmos a Deus a cada instante. Então nós vemos aí essa característica humana na corça, que é esse suspirar. Nós chamaríamos isso, dentro de língua portuguesa, de prosopopeia, que é a personificação de seres racionais ou de coisas. Buscando essa presença do Senhor, buscando essa presença de Deus. E aí nós temos essa linguagem tão especial, essa metáfora. O refrigério da alma que Deus oferece. Assim como a água mata a sede da corça, a presença de Deus restaura a nossa alma. Ele é a fonte de águas vivas, João 4:14. A esperança do salmista não está em si mesmo, mas em Deus, que tem um poder de renovação da fé. Quando nós buscamos a presença de Deus, a nossa fé, a nossa esperança, ela é renovada. Traz força em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, em meio à provação. Quando eu oro, as coisas começam a acontecer para o meu próprio bem. E Deus ouve o gemido de um necessitado. A palavra do Senhor nos diz que por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, Deus levanta-se do seu trono para nos abençoar. E a esperança do salmista não está em si, mas está em Deus, que traz essa força em meio à adversidade, que dá vida abundante, uma vida eterna, que nos dá uma vida gloriosa, que nos dá alegria em meio à luta. E Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Assim como a corça não pode viver sem água, nós não podemos viver sem buscar a presença de Deus. A alma do salmista não pode viver sem a presença de Deus. O suspirar representa a ânsia vital da alma, em meio a crises, em meio a dúvidas ou distâncias espirituais. E mostra que Deus é essencial, não luxo, mas uma necessidade básica. Sem Ele, nada nós poderemos fazer. Quais são as lições que nós podemos tirar disso? A corça não se contenta com pouca água, ela busca as fontes. Assim também nós devemos desejar a presença de Deus em sua plenitude. Você teve uma experiência com Deus, deve adentrar mais nessa experiência. É igual o profeta que foi entrando a visão das águas purificadoras, que as águas começaram pelos artérios, mas agora já estava nos ombros e agora ele já podia nadar. Isso significa que no rio de Deus, tem vida abundante. E eu devo jogar-me na presença do Senhor, alcançando dele coisas boas, coisas gloriosas. Deus quer que nós saiamos do estágio infantil e alcancemos um estágio de vida adulta, quando nós podemos buscar, quando podemos entender, podemos profetizar, ter os dons do Espírito atuando em nossas vidas. A busca da corça é instintiva e urgente. Assim deve ser a nossa busca espiritual, contínua, intensa, sincera. A todos os momentos, todo instante, louvar a Deus, adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Como a água é fonte de vida para a corça, Deus é a fonte da nossa vida espiritual. E nele nós encontramos vida abundante. Nele nós encontramos uma vida tranquila. A corça suspira
pelas fontes das águas, porque a água é questão de vida ou morte para ela. O salmista usa essa imagem para dizer que a sua alma tem a mesma sede intensa de Deus. Quando perseguida, a corça busca pelas correntes das águas, não apenas para saciar a sede, mas também como refúgio, como renovação. De igual forma, nós devemos correr aos braços do Senhor, para que nós possamos ter a proteção, o socorro em tempo seguro, entendendo que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora da tribulação. E com a presença de Deus, a minha vida é transformada. Eu recebo uma renovação. E através dessa renovação, eu posso seguir servindo ao Senhor. O anseio da alma, a expressão assim por ti suspira a minha alma, aponta para uma necessidade espiritual essencial, que é a nossa comunhão com Deus. E nessa comunhão nós vamos adquirindo experiências. Não é um desejo superficial, mas é um anseio profundo e vital, revelando que nada pode substituir a experiência da presença de Deus. Esse clamor surge em meio aos momentos de angústia, de dores, de solidão, de crise, de fé, mostrando que até em ambientes hostis, o coração humano pode voltar-se para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, eu preciso intensamente dessa presença na minha vida. Qual foi o contexto emocional do salmista aí? O salmo descreve alguém em exílio espiritual, longe do templo, privado da adoração comunitária. Quantas vezes nós não podemos estar presente na casa de oração? Há também o sofrimento causado pelas vozes de adversários que perguntam: onde está o teu Deus? Salmo 42, versículo 3. Quantas vezes nós enfrentamos tantas lutas, tantas crises, tantas adversidades, tantos obstáculos, e as pessoas perguntam: uau, e você não serve a Deus? E você não frequenta a igreja? Por que você está assim? Esse cenário gera um conflito muito forte, gera um conflito interno, fé, desespero, se entrelaçam. Parece que Deus não está presente, parece que Ele não está ouvindo a nossa oração. Mas o salmista ele encontra força ao lembrar-se dos feitos de Deus no passado e ao renovar sua esperança nele. Nós precisamos lembrar, queridos, que Deus nos protegeu, nos abençoou, abriu portas para nós, curou enfermidades no passado. E essa luta que você está enfrentando neste presente momento não pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia! Se você está gostando, curta aí a nossa live, coloca um coraçãozinho aí, compartilha com outras pessoas. Que aplicações espirituais? Sede de Deus. Assim como a corça não pode viver sem a água, o ser humano não pode viver plenamente sem Deus. Eu preciso do poder de Deus, eu preciso da graça, da misericórdia de Deus. Tem um hino, acho que é de Dani Berros, que diz: eu não sei se eu pudiera viver sem ti, Senhor. Não, eu não sei se eu pudiera viver sem ti. Eu não sei se eu pudiera viver sem tu amor. Donde estaria eu sem tu presença? Donde estaria eu sem tu amor? Essa sede de Deus, ela brota de um coração que anseia pelo Deus vivo. Deus como fonte, a presença dele é comparada a águas vivas, que restauram e dão sentido à existência. João 4,14. Ele é a fonte de água viva. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber desta água nunca mais terá sede.
A aplicação espiritual que eu posso tirar daqui é essa busca constante. O texto nos ensina a desejar a Deus não apenas em tempos de necessidade, mas como um anseio diário, todos os dias, todos os momentos. Marcondes, querido, você sempre está aí presente. Fala alguma coisa aí da nossa live. É a todo instante, a todo momento, buscando a presença de Deus, anelando pela presença do Deus vivo. A aplicação prática: reconheça a sede da tua alma. Não tente saciá-la com prazeres ou coisas passageiras, mas busque a fonte verdadeira. Somente Deus pode saciar. Somente Ele pode preencher o vazio da nossa existência. Como eu devo buscar a presença de Deus? Aleluia! A Bíblia mostra que buscar a presença de Deus é algo vital. É questão de vida ou morte espiritual. Assim como a corça não vive sem a água, Salmo 42:1. Mas como nós fazemos isso? De forma prática e sincera. Com sede verdadeira. Reconheça que só Deus pode saciar a sua alma. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. A busca começa com humildade, admitir que precisamos dele todos os dias. Admitir que nós precisamos de Deus a todo instante, a todos os momentos. É jogar-se na presença de Deus. Ter essa sede real, essa sede verdadeira. Eu busco a Deus pela oração sincera. Orar é conversar com Deus, é abrir o coração sem máscaras. É se esvaziar diante da sua presença. É dizer: Senhor, eu estou aqui arrependido, eu pequei, eu desobedeci, eu preciso da tua ajuda. Se este povo que se chama pelo meu nome orar, confessar os seus pecados, humilhar-se diante da minha presença, se arrepender, eu, o Senhor dos céus, ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. E orar é justamente você abrir o coração. Não são palavras bonitas que importam, mas a verdade do coração. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu busco a Deus tendo esta sede real, tendo esta sede verdadeira. Eu busco a Deus pela oração sincera. Todos aqueles que oraram, todos aqueles que buscaram a Deus em oração, alcançaram vitória. Aleluia, louvado seja Deus. E eu busco a Deus pela sua palavra. A Bíblia é a principal forma de você ouvir a voz de Deus. Ler, meditar, praticar. Traz fortalecimento, traz comunhão, traz entendimento, traz sabedoria. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu busco a Deus através da oração, através de uma fé sincera, através da leitura da sua palavra, eu não vou colocar uma placa de igreja no meu coração. Eu não vou ter idolatria no meu coração. Eu não vou seguir a um determinado pastor, eu vou seguir a Jesus. O pastor é falho, o pastor é homem igual a qualquer pessoa. Eu vou olhar para a palavra de Deus. Eu vou olhar para a palavra do Senhor. Como eu devo buscar a Deus? Com sede verdadeira, com oração sincera, pela palavra. E eu busco a Deus agora através da adoração. Adorar e declarar que Deus é digno, não apenas com cânticos, mas com a nossa vida, com os nossos gestos, com as nossas ações. A adoração aproxima o coração do Senhor. João 4,23 diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu vou entendendo o grande amor de Deus. Eu vou entendendo que eu devo amar as pessoas.
Eu vou entendendo que eu devo amar não apenas de palavras, porque dizer que ama é muito fácil. Eu preciso amar a Deus de todo o coração, amar o próximo, zelar pelo meu amigo, ter ações sociais, ações comunitárias. Eu adoro a Deus com a minha vida. Eu não preciso estar tocando trombeta, eu jejum tantas vezes. Eu passo tantas noites de vigílias. Eu levo tantas cestas básicas. Eu ajudei o fulano com uma cesta básica. Gente, você aí já recebeu o seu galardão. Faça isso em secreto. Então adorar a Deus é declarar. Através de ações, através de gestos, através de palavras. Através de atitudes. E eu busco a Deus pela santidade e obediência. A presença de Deus se manifesta onde há um coração limpo e uma vida entregue. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu busco a Deus na comunhão e com o corpo de Cristo. Buscar a Deus não é só individual, mas também é algo comunitário. É entre a irmandade, é entre os irmãos, é com os irmãos. Estar junto da igreja, na oração e na palavra, fortalece a nossa fé. Mateus 18, 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Você deve buscar a Deus, a presença de Deus, com essa fome, com essa sede, através da oração, através da palavra, através da adoração, através da santidade, da comunhão. E quanto mais você buscar, mais ele vai se revelar para você. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará para vós. Vejamos aqui os resultados da busca pela presença de Deus. A Bíblia mostra que buscar a presença de Deus não é em vão, nunca foi em vão, nunca será em vão. Assim como a corça encontra vida nas águas, nós encontramos transformação, nós encontramos bênçãos na presença do Senhor. E vejamos aí os principais resultados. São vários benefícios, mas a paz verdadeira, a presença de Deus acalma o coração ansioso. Filipenses 4, 7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe, a paz de Deus que excede todo o entendimento, isto é, nem compreendemos na sua totalidade. Paz em meio à tormenta. Paulo Negrete tem um hino: sinto paz em meio de la tormenta. É quando você sente essa paz, essa calma, em meio à tempestade, em meio ao luto, em meio à dificuldade, em meio à falta de dinheiro, à falta de pão. Uau! E o justo, ele passa falta de pão? Claro que passa. Mas o salmista também diz: fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não pode ter o pão pela manhã, mas ao meio dia ou à tarde ele aparece. Mas como aparece? Deus usa pessoas. Deus ainda tem os seus corvos que nos sustentam. Aleluia. Eu que eu diga, quantos momentos tenebrosos eu já atravessei, quantos momentos tristes eu já atravessei. Eu fiquei 5 anos desempregado lá em Belo Horizonte, mas eu orava no monte, buscava a presença do Senhor. Morei em casa sem pagar aluguel. Deus usava pessoas para levar alimento. Eu buscava emprego, não conseguia. Mas Deus estava preparando-me para algo melhor, para algo maior. No Paraguai eu fui missionário por muito tempo. Primeira vez eu fui mantido pela Assembleia de Deus de João Molevade, de Belo Horizonte. Depois eu voltei ao Paraguai sem salário, sem nada. Morei nas melhores casas. Morei em uma casa de fazenda. Deus usou um pastor da África do Sul. Ele saiu, eu estava em Caguaçu, ele foi me oferecer aquela casa. Fiquei 1 ano naquela casa,
onde havia cachoeira, onde havia rio, frutas. E eu fazendo a obra de Deus, sofrendo, lutando, batalhando, mas Deus fazendo. Louvado seja Deus, eu estou falando de experiências que eu passei. E senti a paz em meio à dificuldade. Quais são os benefícios? Paz, força e renovação. Em meio ao cansaço, Deus renova as nossas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sinta-se renovado pelo Senhor nesta manhã. Sinta-se renovado por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alegria plena, a presença de Deus traz alegria que não depende das circunstâncias. O Salmo 16, 11, na tua presença há plenitude de alegria. Ainda que eu estou operado de cataratas, então às vezes a vista começa a queimar. Então vejam bem, queridos, muitas vezes nós nos sentimos abandonados pelas pessoas ou pelos amigos, mas Deus nunca nos abandonou. Bom dia, alguém aí que está entrando. Deus nunca nos deixou desamparados. Aleluia! É a presença do Senhor. Outro resultado é a direção e sabedoria. Quando buscamos a Deus, Ele guia nossos passos e decisões. Provérbios 3, 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que Deus abençoe aí, Sofia. É Sofia, não é? Sofia. É que eu estou operado de cataratas, irmão. Entendeu? Já estou vendo bem melhor, mas... E aqui há muita luz, então há momentos que queima, entendeu? Por isso que eu estou colocando óculos. Nós temos proteção e refúgio. Na presença de Deus é abrigo em meio às lutas e ataques. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanse em Deus nesta manhã. Habite na presença do Senhor. Muito obrigado, Sofia. Você descansa na presença de Deus quando você habita. Habitar é morar. Quando eu moro em uma casa, o filho que mora na casa do pai, ele não precisa pedir licença para abrir a geladeira. Porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Quando eu busco a presença de Deus, eu tenho transformação do caráter. O contato contínuo com Deus nos torna mais parecidos com Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, 18, diz que somos transformados de glória em glória na mesma glória. Quando eu busco a presença de Deus, eu tenho esperança e vida eterna. Buscar a Deus nos enche de esperança no presente e certeza da vida eterna. João 17, 3 diz: a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem busca a presença de Deus recebe paz, recebe força, recebe alegria, recebe direção, recebe proteção, recebe transformação e esperança eterna. Nada no mundo pode oferecer o que só a presença de Deus nos concede. Quando você estiver triste, ore, busque a Deus. Quando estiver alegre, cante. Mas também podemos cantar em meio à tribulação, em meio à tristeza. Eu estou chegando aqui ao final. Vamos às considerações finais. O Salmo 42, versículo 1, é um convite à profundidade espiritual. Ele mostra que a verdadeira satisfação da alma não está em bens, prazeres ou conquistas. Tudo isso passa. Mas em Deus, a fonte da vida, viu, Marcondes? Tome esta palavra como uma profecia para a tua vida. Assim como a corça busca as correntes de águas, assim, de águas para sobreviver, nós somos chamados a buscar
continuamente a presença divina para vivermos espiritualmente plenos. Amém? João 7, 37 ao 38, tenho aqui algumas referências bíblicas complementares. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jeremias 2,13, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E a bibliografia aqui consultada, sempre eu mostro, né? Porque isso aqui é uma pesquisa, que eu fiz, é um estudo, Bíblia Sagrada, a tradução de João Ferreira de Almeida, a mensagem dos Salmos, reflexões espirituais sobre os cânticos do povo de Deus, John Stott, Salmo 1 ao 72, introdução e comentário, Derek Kidner, Oração dos Salmos, Dietrich Bonhoeffer, o livro dos Salmos, F.F. Bruce, a metáfora da sede de Deus no Salmo 42 e sua relevância espiritual, Cláudio Henrique Silva, e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado e agora vamos fazer uma oração. Ore por mim, porque eu operei desse olho aqui, deste olho, já estou bem melhor, graças a Deus. Eu operei dia 3 de setembro, e dia 6 agora irei para a revisão e para, evidentemente, marcar sobre esse outro olho. Ore pelo meu neto, Adrian, está enfermo com uma enfermidade, boca, mão e pé, a boca toda inflamada, a garganta, o corpo. Ele tem 3 aninhos, mas Deus está no controle de tudo. Pai amado, Pai querido, Pai santo, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome. Na tua presença, Senhor, a fartura de alegrias. E nós falamos aqui, ó Deus, sobre buscarmos a tua face, buscarmos a tua presença, o anseio pela tua presença. E assim como a costa suspira pelas correntes das águas, a nossa alma espera por ti. Muito obrigado, Sofia. E nós anelamos pela tua presença, nós pedimos a tua paz, a tua alegria, a tua esperança, a tua graça sobre a vida do Marcondes, da Sofia, das pessoas que aí estão compartilhando conosco. Uau, 4,2K de corações significa o quê? 4.000? 4.200? Alguém pode me explicar? 4,2K de coraçãozinho. Deus, nós pedimos a tua compaixão sobre todas as pessoas aí presentes. 4.200. Uau, louvado seja Deus. Deus abençoe essas vidas, esses corações. Alguém que está desesperado, alguém que está aflito, alguém que necessita, Deus, da tua presença. A tua presença, ela é real. A tua presença, ela é verdadeira. Louvado seja Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. No dia da minha cirurgia, foi distante daqui, eu moro em Valparaíso, 5 horas após aqui, fomos longe da prefeitura, e um amigo meu da Igreja Deus e Amor foi comigo. Eu frequento a Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Só, queridos, vocês conhecem já as minhas lives, eu não prego nome de pastor, eu não prego nome de igreja. Eu prego simplesmente o Evangelho, eu prego Jesus. Cada um congrega na igreja que ele deve escolher. E igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Vai fazer 6 anos agora, dia 23 de novembro, que a minha esposa, Deus, a recolheu. E lá na hora da cirurgia, eu estava estava aplicando, como que diz, anestesia, doeu muito. E naquele momento eu quis chorar. Lembrando-me da minha esposa e pensei, uau, se ela se estivesse viva, estaria aqui comigo. Nisso eu tive aquela visão de um ser espiritual, todo vestido de branco, com as mãos estendidas, que disse assim: eu estou contigo. Gente, aquilo foi um bálsamo. Um bálsamo. É o que eu preguei aqui agora. A presença de Deus não pode faltar. Portanto, meu lindo, minha linda, a presença de Deus está aí no teu coração, está aí na tua vida.
Você tem passado por momentos cruéis, você tem passado momentos difíceis. Mas Deus manda te falar que Deus, Ele é o Senhor. Deus está no controle, viu, Sofia? Viu, Marconde? Viu, Francisco? Todos aí que estão me ouvindo, Deus está no controle de todas as coisas. Eu falo isso emocionado, de todas as situações. E Deus, eu te louvo pela tua presença aqui neste momento. Eu acredito, Senhor, que as pessoas aí também estão sentindo a tua presença, também estão sentindo, Senhor, que tu és o socorro bem presente, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tribulação. Quando o salmista ele estava desesperado, quando ele dizia, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia! E assim como a corça suspira, tem esse desejo pelas correntes das águas, nós, ó Pai, eu aqui, em Valparaíso, São Paulo, meus amigos aí que estão me acompanhando, Senhor, eles anelam pela Tua presença, anelam pela Tua face, anelam pelo Teu amor. Portanto, Deus, que este dia seja um dia de vitórias, que este dia seja um dia de bênçãos, que este dia seja um dia de restauração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, Senhor, ali ele revelava não apenas esse anelo, mas essa necessidade vital, a sede pelo Senhor. A minha alma tem sede de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uau, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Sinta a presença do Senhor neste momento. Não posso passar o meu dedo no meu olho. Está ardendo esse aqui. Sinta a presença do Todo-Poderoso. Deus está dando vitória para alguém aí. Alguém que está desesperado, alguém que está aflito. Alguém que está perseguido, mas o Senhor manda te dizer, não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não temas. Não temas. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. O que é que você sentiu aí, querido? Marcondes está dizendo, eu senti. Fala aí o que é que você está sentindo, arrepio, calor, alegria. Está chorando, igual eu estou chorando aqui, sentindo a presença do Senhor. Eu sei que Deus está atuando aí em muitas vidas, em muitos corações. Sinta a presença dele, sinta o toque dele quando ele toca. Algo acontece, milagres acontecem, a presença do Senhor, coisas boas acontecem. E quando nós sentimos a presença do Senhor, vem a calmaria em meio à adversidade, em meio à tormenta. Aleluia, louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, que Deus em Cristo abençoe a cada vida nesta tarde, nesta manhã, que nós estamos começando, buscando, sentindo a presença dEle. Aleluia. Tem muitas lives aí, pessoal, assistam. O meu canal no YouTube é Nelson Alves de Andrade. Procurem lá, se inscrevam, tem muitas lives que as pessoas estão assistindo calmamente. Amém? Gente, um beijo. Ainda hoje farei outra live, ok? Com muito carinho. E muito obrigado aí. 4.900 pessoas, ou seja, curtidas, né? Isso é bom, isso é maravilhoso. Um beijo, queridos. Tchau, Sofia. Que Deus te abençoe.
Você é de onde, Sofia? Marconde, você é de onde? Meu olho está ardendo aqui, mas eu não posso coçar. Vocês são de onde aí? Sou de Valparaíso, São Paulo. Que Deus abençoe. Brasília, que Deus abençoe o pessoal de Brasília. Sofia, você é de São Paulo então, né? Uau, amo São Paulo. Sou louco para mudar para São Paulo. Tá? Eu gosto daquela correria de lá. Alguém diz assim, mas por que você não mora lá? Mas eu gosto de agito. Eu moro numa cidade pequena, Valparaíso, 25 mil pessoas. Gente, um beijo para vocês, para a família, ok? Eu gosto, Sofia, eu vou naquela loucura lá, eu sempre vou para Mongaguá, casa da minha prima, ou amigos que me recebem em São Paulo, vou com mala grande, e a mala cai a rodinha, e eu prego aquela rodinha da mala, daqui a pouco perco novamente, e as pessoas me ajudam, as pessoas são atenciosas. Um beijo, queridos!